Então fala você ligado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira e olha só, né? Sexta-feira, após derrota para o Inter, o Vasco estaciona com 43 pontos na tabela de classificações. Vamos falar bastante sobre esse jogo, os próximos jogos do Vasco e, claro, né, sobre o treinador Rafael Paiva, que teve uma coletiva, na minha opinião, bem complicada, né? Óbvio. E tem uma coisa que o Rafael Paiva acertou nessa coletiva, na minha opinião, que é a respeito de que todos têm culpa. Isso daí ele também, a gente precisa enfatizar. Acertou em cheio. E mais uma vez, né, falha do Emerson com o zagueiro Léo. Léo não define a jogada, o Vasco leva o gol e sofre em São Januário. Torcida, perdeu a paciência. Vamos falar bastante sobre esse jogo, sobre todos os enredos e, claro, você aí do outro lado. Peço para você deixar o like para dar aquela moral, para o vídeo ganhar mais impulsionamento, para chegar nos responsáveis no qual vamos falar aqui nessa edição, beleza? Então, vamos lá. Primeiro comentário fixado tá o link da Estrela Bet. Se você também gosta de palpites esportivos, vai lá na Estrela Bet, clica no primeiro link ali, no primeiro comentário fixado. Beleza? Solta a vinheta, bora pro vídeo. Restam apenas 4 jogos para o Vasco fechar a temporada no Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina vai à Neoquímica Arena esse final de semana, no domingo, enfrentar o Corinthians às 16 horas. No dia 30, recebe o Atlético Goianiense, sem data ainda, né? Mas a próxima rodada após o Atlético Goianiense é o Atlético Mineiro em São Januário. E encerra o Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá, lá em Cuiabá. Bom, jogos em que o Vasco terá que se reinventar. Porque parece que essa equipe chegou no teto, parece que não tem mais para onde ir. O repertório é o mesmo, desde sempre. Porém, de uma forma pior o Vasco se apresenta. E eu vou falar para vocês o porquê que o Vasco se apresenta de forma pior. Rafael Paiva na coletiva ele foi bem em dois aspectos. Tá? O primeiro, falar que todo mundo tem erro, porque é fato, é um erro coletivo. Apesar de das coletivas em que eu falava do condicionamento físico, ele protegia os profissionais, óbvio que ele não vai também criticar. E também nas coletivas que eu falava da figura do Coutinho e do Payet, ele sempre também ia a favor, né, de forma muito positiva. Ele também não vai contrariar, não vai de forma negativa, até porque senão ele perde, né, os profissionais que estão com ele. Mas é fato, é fato. O Vasco hoje ele tem uma estrutura tática, uma forma de jogar única, né? E o Rafael Paiva fala, a gente está passando por uma dificuldade no nosso melhor jogo, que é exatamente a bola aérea, a ultrapassagem dos laterais. Mas vamos lá. E por que que todo mundo tem culpa? Bom, a primeira culpa são das escolhas, porque o Vasco jogava com uma estrutura tática com David e Adson pelas pontas, jogadores que cortavam a bola pro meio, eles dominavam a bola. O primeiro movimento era centralizar a jogada. Esse era o primeiro movimento do David e do Adson. Assim que o Vasco retomava a bola, eles estavam postados ali para receber o passe. Eles corriam para o meio, driblavam para o meio, cortavam para o meio, tocavam para o meio, exatamente para facilitar o corredor dos flancos, para facilitar o corredor dos laterais. E por que que o Vasco perdeu muito essa jogada aérea, perdeu muito na ultrapassagem dos laterais? O Paulo Henrique é contestado, o Lucas Piton é contestado. Porque a partir do momento que você perde dois jogadores que tendem a cortar para o meio para abrir o corredor e você não vai no mercado, aí entra a questão da diretoria, entra a questão de quem procura reforços. Você vai no mercado, não consegue encontrar jogadores próximos disso, você descaracteriza a sua principal jogada, que é a ultrapassagem dos laterais. E hoje, vamos lá, vamos colocar um exemplo aqui. O Adson, quando dominava a bola, a primeira coisa com a perna esquerda ele cortava para o meio ou para trás para abrir esse corredor. A gente via muito isso acontecer. O David, mesma coisa. Muitas das vezes o David até cortando para dentro, finalizava e fazia gols. Hoje o Vasco tem dois pontas que não têm essas características. O Puma, quando joga ali de ponta direita, ele é um lateral. A tendência dele é ir para o fundo para fazer o cruzamento.
O que acontece nesse momento, quando o Puma faz essa ultrapassagem para a linha de fundo, ele congestiona aquele percurso do campo. Vamos lá para o outro lado. O Emerson Rodrigues, como joga na ponta esquerda, né? É um jogador vertical. Ele não é um jogador técnico de drible e trabalho de bola. Ele é um jogador vertical, é um jogador de velocidade que tende também a percorrer os flancos, ao lado do campo. Acaba que ele atrapalha na ultrapassagem dos laterais, porque quando os laterais ultrapassam ali a linha do meio-campo, aquele espaço está congestionado de jogadores, porque a tendência desses novos dois pontas que o Vasco utiliza não tem a característica de abrir espaço, e sim preencher espaço. Quem não fez essa leitura foram os responsáveis pela última janela. Não fizeram uma leitura correta de mercado, de substituições de jogadores que se lesionaram, e acaba que o Vasco sofre taticamente por conta também de peças, tá? Os responsáveis da diretoria não podem ser isentos. Eles não foram capazes de entender a leitura de jogo, buscar os reforços próximos àqueles que foram perdidos. Primeiro ponto. Por isso que o Vasco está um desastre taticamente e não consegue mais ser otimizado os laterais em ultrapassagem. Todas as vezes que o Paulo Henrique vai no fundo, ele corta para a esquerda, não é? Porque está congestionado o caminho dele na perna direita. Tem 2, 3 ali. Porque dobras acontecem. Do lado esquerdo, a mesma coisa. O Piton vai no fundo, mas sempre cruza ali pressionado, sempre cruza ali com a marcação. Acaba que ele tem tirado o marcador e o cruzamento não chega como chegava antes, por conta de peças que não fazem a função correta. Quem é o erro? Paiva tem erro, mas também os erros externos, extracampo, fora do campo, que não são capazes de trabalhar, também tem a sua culpa. E o que falar da condição física desse time, né? 10 dias livres aí, 11, né, se a gente for contar o dia do jogo, de descanso, de trabalho, de recovery, de tranquilidade, de paz. Não adiantou nada na parte física. O Vasco morre ali depois dos 30 do primeiro tempo. E o que falar de um segundo tempo que o Vasco tem que pressionar, né? Que o Vasco tem que abafar o adversário, pelo menos fisicamente, né? Não consegue. É impressionante como uma equipe é mal preparada fisicamente. É impressionante, isso é evidente, é claro, é absurdo, é grotesco. Junto com esse mix de erro, Paiva, né? Ele coloca o Pablo Galdames em campo e tira o Hugo Moura. O Hugo Moura é um dos jogadores mais regulares em números. A gente não precisa nem discutir isso do elenco. Ele coloca o Pablo Galdames, que tem uma irregularidade, obviamente. A gente observa o Pablo Galdames contra o Bahia e eu sempre falei, não me engana, tá? Esse jogo contra o Bahia não vai me enganar. O Pablo Galdames tem que sair. O que acontece ontem? O gol é um mix de erros do Emerson Rodrigues, o Léo, que não entendeu ainda que zagueiro tem que definir o jogo, tem que cortar a bola, tem que resolver, porque ele é o penúltimo homem, que é o cara que se ele falhar é só o goleiro. Ele não consegue cortar uma bola, ele não consegue chegar junto, ele não consegue brigar com um atacante. É muito fácil jogar contra o Léo, é muito simples. O Léo corta errado, né? Porque ele não tem o poder de definição. Acho que, não sei se tem algum problema na perna esquerda ali, que ele não consegue ou tem dificuldade para chutar. A bola sobra para o Wesley na entrada da área. O Wesley, no espaço que o Hugo Moura estaria se estivesse em campo, finaliza. Faz 1 a 0 para o Internacional. 1 a 0 desastroso em um momento que o Vasco precisava sim vencer, porque os demais, os clubes que estão atrás, estão vencendo. E aí o torcedor observa mais um cenário, né? Mais um cenário. O Léo envolvido em uma jogada em que o Vasco perde praticamente, né, mais um sonho, que é a pré-Libertadores, porque dá para recuperar? Dá para recuperar. Só que diante das performances dessa equipe em campo, o torcedor desanima, não acredita mais, porque observando o que acontece dentro de campo em São Januário, sobre os seus domínios, vai enfrentar o Corinthians lá, um jogo de 6 pontos, um jogo que era para estar com tempero, um jogo que era para estar com aquela questão do Ramon Dias, que ninguém deveria engolir o que o Ramon Dias falou. Vai ser um jogo morno para o Vasco, um jogo frio, porque o elenco está cabisbaixo, né?
E aí o Verratti faz uma declaração nas redes sociais que, na minha opinião, beleza, ok, é válido, mas tem que encontrar também a dificuldade com a bola nos pés. É um jogador que tem muita dificuldade com a bola nos pés. É um jogador que tem ali um poder de decisão, sim, corre o jogo inteiro, sim, mas quando a bola chega cara a cara com o goleiro, que era para ele tocar a bola por cima, ele tem que ter técnica. Se é um jogador que exige salários maiores, que exige outras questões, ele precisa resolver também as suas limitações. Bom, observando esse cenário, né, o Vasco olha a tabela de classificações cada vez mais apertada e a gente observa, né, de longe o desastre que foi essa rodada. O Paiva na coletiva ele fala, né, acerca disso, né? Ele elogia ainda alguns jogadores. Eu acho que ele poderia sim, tipo assim, estou isento dessa questão. Ele fala a respeito da torcida, que a torcida do Vasco vai, e como não vai vaiar, né? O zagueiro mais vaiado, o jogador mais vaiado nos últimos 2 anos é titular absoluto até hoje. Automaticamente junta-se, né, um número volumoso de insatisfações, que é o zagueiro Léo. Um jogo contra o Inter, que lá no primeiro turno foi resolvido pelo zagueiro Lincoln, poderia ter fatores novos agora, né, nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Mas gerir um elenco eu sei que é complicado, né? Tem peças que são insuportáveis, tem jogadores que se acham maiores que muita gente internamente, e claro, o Paiva, que ainda não tem culhão, que não é um técnico com muita experiência, sofre desse mal que é gerir um elenco. Mas tem sua parcela de culpa, porque querendo ou não, a sua escalação, as suas decisões e tudo aquilo que ele emprega para essa equipe, a caneta final, independente de quem ficar feliz ou não, é dele. Então hoje está insuportável para o torcedor ver um mix de erros, desde o início até o fim. Teremos aí esses 4 jogos. Vamos ver o que resta para o Campeonato Brasileiro. E olha só, ontem em São Januário, eu saí de São Januário por volta das 2 da manhã, observando toda a movimentação, e o Rafael Paiva ele saiu sem a roupa, né, do Vasco. Isso é um movimento raro. Normalmente todos os jogadores, comissão técnica, funcionários, saem com a roupa do clube, do Vasco em si, para ir para suas casas. O Rafael Paiva não saiu com a roupa do Vasco. Então veremos, né, durante o dia se houve alguma coisa. Eu não estou falando que aconteceu ou não, mas a assessoria do Pedrinho permaneceu em São Januário ainda por volta dessa madrugada, todo mundo no telefone, conversando para lá, conversando para cá, e o Paiva, sem a roupa do clube, se dirigiu aí para sua residência, entrou no carro e foi para casa. Bom, queria saber a sua opinião. Tanta coisa que a gente pode falar aqui, né, que cansa, né? Cansa. E claro, vai lá nos comentários, dá essa ajuda para mim aí, coloca a sua opinião. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais notícias. Forte abraço, saudações vascaínas.